Bom, vamos revisar aqui o tópico de matrizes, né? Que é um tópico da matemática também. E nós vamos usar matrizes para organizar melhor os nossos cálculos, né? Muitos computadores modernos e linguagens de programação modernas, elas estão especialmente preparadas para tratar operações com matrizes, de modo que essas operações ocorram de forma otimizada e mais rápida. Então isso vai facilitar também a programação mais adiante, né? Nós vamos fazer uso intenso de matrizes para realizar as contas que nós desejamos. Então nós vamos revisar as matrizes, suas características e operações. Nós vamos ver apenas uma operação, que é o produto entre matrizes, que vai ser fundamental para nós. E o nosso interesse maior também é o emprego de matrizes como instrumento na representação de somatórios e equações simultâneas, tá? Então, equações simultâneas semelhantes àquelas equações de sistemas de equação. Então, a matriz é uma entidade matemática constituída de um arranjo de números dispostos em linhas e colunas, tá? Então, simples assim. Aqui está um exemplo bem comum de uma matriz e aqui está o arranjo, certo? Por convenção, é comum que esse arranjo seja delimitado aqui por colchetes. Ocorre também de aparecer em alguns livros que esse delimitador seja um parênteses. Tá? Então a gente está vendo aqui que ele está disposto em linhas e colunas, né? Em particular aqui nós temos 3 linhas, certo? E 2 colunas. E eu falei que é um caso particular, tá? A quantidade de linhas e colunas da matriz é qualquer. Tá? A ordem da matriz é o par ordenado, né? Ou seja, o conjunto ordenado de números, número de linhas, número de colunas, tá? Nessa ordem. Então, o primeiro número indica o número de linhas e o segundo número indica o número de colunas. Por convenção, a gente pode indicar a ordem da matriz em subscrito junto ao nome da matriz. Então, repetindo aqui aquela matriz que nós já vimos, nós vimos que ela tem 3 linhas, 2 colunas. Então, nós poderíamos representar de forma explícita a dimensão de A, escrevendo aqui que A é uma matriz do tipo 3 por 2. 3 linhas por 2 colunas. O elemento da matriz é cada um desses números aqui. Então, cada número é um elemento. Tá? A gente vai convencionar aqui, localizar o elemento da iésima linha e jésima coluna da matriz A como A minúsculo e J. Tá? Então, vejam as convenções aqui. Tá? O nome da matriz ele fica em maiúsculo negrito. E o elemento, além de ter a indicação aqui de qual é a linha e a coluna, normalmente nós usamos a mesma letra aqui. Então a letra aqui era A, aqui ficou A também, só que aqui já em minúsculo e itálico, né? E nós podemos designar que a matriz A tem esses elementos A e J por essa notação aqui, tá? Então isso é tudo notação. A matriz A é a matriz composta pelos elementos A e J. Tá? Então, por exemplo, nessa matriz aqui, o que nós temos? Nós temos que o A11 é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Então, primeira linha, primeira coluna é esse elemento. O valor dele é 23. A12, primeira linha, segunda coluna, ele vale 30. Tá? E você pode ir olhando todos os outros aqui para ver que de fato vai dar o A21 35, A22 36, A31 39 e A32 49. Quando é que ocorre igualdade entre matrizes? Tá? Duas matrizes são iguais somente se elas têm cada um de seus elementos iguais
E a gente está representando isso aqui por essa expressão, A e J igual a B e J. Tá? Tá suprimido aqui, né, para todos os I e J valores de linha e coluna dentro da matriz A e da matriz B. E elas têm que ter mesma dimensão, certo? Então, por exemplo, se a matriz A é do tipo dimensão M por N e a B é P por Q, para que elas sejam iguais é necessário que M seja igual a P, ou seja, a quantidade de linhas de A seja igual à quantidade de linhas de B, e N igual a Q, ou seja, a quantidade de colunas de A tem que ser igual a colunas de B. Para nós é importante aqui observar os casos em que é possível construir uma matriz seguindo uma regra, né? E seguir uma regra é o que dá origem a esse radical aqui de regular, não é isso? Regular vem de regra. Então, quando é possível organizar ou construir a matriz a partir de uma regra envolvendo sua posição na matriz, certo? Em uma matriz B igual a B e J, isso ocorre se os elementos B e J podem ser escritos em termos de I e de J, certo? Então, o que significa isso? Então, tem um exemplo aqui simples, tá? Construa a matriz B de dimensões 3 por 3, que tem elementos B e J, tais que B e J é igual a I mais J, certo? Então, os elementos estão em termos da ordem da linha e da ordem da coluna, certo? Então, a gente sabe que o primeiro elemento, essa matriz vai ser 3 por 3, então ela vai ter 3 linhas, 3 colunas. Então, ela vai ter os elementos B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 e B33, tá? Então, aqui é meramente uma atividade de substituição, não é isso? Então, B11 é primeira linha, primeira coluna. E o valor dela deve ser valor da linha mais valor da coluna. Então, vai ser 1 mais 1 igual a 2. B12, a linha é 1, a coluna é 2. 1 mais 2 dá 3. B13, linha é 1, coluna é 3. 1 mais 3 dá 4. E assim sucessivamente, tá? Então, esse é um caso de uma matriz simples aí, em que há uma regularidade em sua construção, tá? Nós vamos encontrar contas muito grandes, mas contas grandes com regularidade, então nós vamos ser capazes de representar essas contas por meio de operações entre matrizes, e essas matrizes vão ter uma regra de construção. Como que é o produto de matrizes, tá? Então, isso aqui é por definição, tá? Nós vamos usar os produtos de matriz. Então, de certa maneira, demonstra que essa definição, apesar de parecer estranha, é extremamente útil, tá? Então, o produto entre as matrizes AM por N e BN por Q, tá? Então, primeiro detalhe aqui, necessariamente a quantidade de colunas de A tem que ser igual à quantidade de linhas de B. Não é possível fazer produto de matrizes sem que essa igualdade ocorra. É uma matriz C M por Q, tá? Então, olha lá. M é a quantidade de linhas de A. Ela vai aparecer na matriz produto. E Q é a quantidade de colunas de B. Ela vai aparecer na matriz produto também. Olhando isso aqui, vendo que a quantidade de linhas aparece na quantidade de linhas do resultado e a quantidade de colunas aparece na quantidade de colunas do resultado, nós já podemos ver, de certa maneira, que o produto entre A e B ele depende das posições em que A e B aparecem, tá? Então, é importante essa ordem. A à esquerda, B à direita. Ela vai ter essa matriz produto C aqui, que é o resultado do produto entre as matrizes A e B, vai ter elementos C e J.
E esses elementos são obtidos pelo somatório da multiplicação de cada elemento da linha I da matriz A por cada elemento correspondente na matriz B. Tá? Então, para quem não viu ainda isso aqui, nós vamos fazer efetivamente uma conta aqui de produto de matrizes para que isso aí fique claro. Mas se você não viu isso em matemática, é importante que você dê uma revisada, tá? Estude isso num livro qualquer de ensino médio, com certeza vai ter matrizes como conteúdo e você pode dar uma estudada porque é tudo meramente definições, tá? Então veja, se a gente vai fazer produtos da linha de A multiplicados pela coluna de B, é necessário que a quantidade de colunas de A... O que é a quantidade de colunas de A? É a mesma quantidade de elementos de uma linha, seja igual à quantidade de linhas de B. A quantidade de linhas de B é a quantidade de elementos na coluna de B. Então a quantidade de elementos na linha de A tem que ser igual à quantidade de elementos na coluna de B, para que haja correspondência. Caso contrário, poderia haver elementos na linha de A que não correspondem a um elemento numa coluna de B, ou vice-versa, né? Um elemento numa coluna de B que não teria um correspondente em A. E aí na forma de somatório nós temos isso aqui, ó. O elemento do produto que na matriz produto vai ficar na linha I e na coluna J, a gente fixa na matriz A linha, então a linha fixa a linha I, e a gente fixa a coluna J na matriz B. E a gente faz o somatório da AI1, B1, J. Depois vai para o próximo elemento, AI2, B2, J. Então são os elementos correspondentes de linha e coluna. Tá? Então vamos ver efetivamente, ó, isso aqui é importante para nós, certo? Não é bonito, tá? Mas nós já insistimos que vamos usar somatório com frequência. E aqui é a interseção entre as duas formas de operar, certo? Misturar matrizes e somatório. Então vai ser importante para a gente ter uma noção de que produtos de matrizes resultam em somatórios, tá? Na verdade, vários somatórios, né? Então aqui um exemplo para ficar menos abstrato. Obtenha a matriz resultante do produto entre A, então está aqui a matriz A, e a matriz B está aqui também. Então nós podemos ver logo de cara que a matriz A tem 3 linhas e 2 colunas. Então a gente pode dizer aqui que a matriz A é do tipo 3 por 2. E a matriz B é 2 linhas e 2 colunas. Então 2 por 2. De cara nós vemos aqui que a quantidade de linhas de B é igual à quantidade de colunas de A, então dá para a gente fazer o resultado, né? E a matriz C, que vai ser o produto entre A e B, ela vai ter a quantidade de linhas de A e a quantidade de colunas de B, certo? E aí vamos começar então, certo? Então, nós colocamos aqui a matriz A em termos genéricos, né? A11, A12, A21, etc. E B também, B11, B12, B21, B22. Então, para a gente achar o primeiro elemento aqui, quem é esse elemento? É o C11. Primeira linha, primeira coluna. Eu vou pegar a primeira linha de A e a primeira coluna de B e fazer a multiplicação dos termos correspondentes e somar. Então A11 multiplica com B11, então está aqui. A12 multiplica com B21, que está aqui. Depois soma os dois e vai dar o elemento do C11, certo? Parece muito estranho, mas vai ficar, né, de certa forma, demonstrada a utilidade disso aqui quando nós pegarmos realmente um problema complexo, que vai ser o cálculo do espectro, e nós vamos
fazer todas as operações utilizando matrizes, tá? Inclusive as matrizes tendem a ser enormes, tá? Para ter uma noção de ordem de grandeza, vai ser típico aparecer aí matrizes com 500 a 1000 linhas e colunas, tá? E não vai ser fácil organizar isso se a gente não tiver regras de formação e se a gente não utilizar o computador para fazer as contas, tá? Então aí eu substituí aqui os valores, né? Vou pegar só mais um exemplo aqui, por exemplo, esse termo aqui, o que que é? Esse aqui é o C, primeira, segunda, terceira linha, 3, primeira, segunda coluna, 3, 2. Então terceira linha, segunda coluna, terceira linha, segunda coluna, vai ficar A31 vezes B, 1, 2, A31 vezes B, 1, 2, A32 vezes B, 2, 2, A32 vezes B, 2, 2, ok? Então vamos lá fazer as contas aqui, efetivamente com os valores de A e B. Então o primeiro aqui vai ser o quê? 1 vezes 4, 1 vezes 4, mais 0 vezes menos 1, tá? Então 1 vezes 4, 4, mais 0 dá 4. Tá? Então o primeiro elemento foi. Próximo elemento aqui é primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes menos 1, mais 0 vezes 1. 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes menos 1, menos 1. Tá? Então o segundo foi feito. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. 2 vezes 4. 2 vezes 4. Menos 2 vezes menos 1. Menos 2 vezes menos 1. 2 vezes 4, 8. Menos 2 vezes menos 1, 2. 8 mais 2, 10. Bom, e assim sucessivamente, né? Você pode dar um pause aí no vídeo e analisar que efetivamente o produto entre a matriz A e a B vai resultar nessa matriz aqui, que é a nossa C, tá? E efetivamente ela tem tamanho 3 por 2, não é isso? Dimensões 3 por 2. E a última coisa interessante aqui que está relacionada com essa capacidade das matrizes de organizar uma grande quantidade de valores é a possibilidade de descrever um sistema linear de equações como produto de matrizes, tá? Então tá aqui o meu sistema linear, certo? E aí eu vou usar a propriedade de igualdade de matrizes, tá? Então se 2x mais y menos z igual a 8, menos 3x mais 2y mais z igual a menos 8, e x mais 3y mais 4z igual a 2, eu posso dizer que isso aqui pode ser o elemento de uma matriz, e isso aqui pode ser o elemento correspondente em outra matriz. Então aqui é uma espécie de matriz V igual a matriz W. E essa V ela vai ter 3 elementos, 3 linhas por uma coluna. E vai ter que ser igual a matriz W, que também tem 3 linhas por uma coluna. E aí a W fica bem claro aqui, né? Ela é 8 menos 8 e 2. Então está aqui a nossa matriz W. Para que a matriz W seja igual à matriz V, cada elemento correspondente tem que ser igual. Então o que aparece aqui na primeira linha da matriz V tem que aparecer aqui também. O que aparece na segunda linha aqui também tem que aparecer aqui na segunda linha. E o que aparece aqui na terceira linha também, certo? Então, essas duas representações, a que está aqui do lado direito, que é uma representação matricial, é matematicamente a mesma coisa da que está aqui. Já que para que essa matriz seja igual a essa, é necessário que essa linha seja igual a essa, o que resulta na primeira equação, essa linha seja igual a essa, que é a segunda, e essa igual a essa, que é a terceira equação. Tá? E daí o que, é que a gente pode fazer adicionalmente? Identificar que essa matriz aqui que nós chamamos de V, ela pode ser reescrita na forma de produto de matrizes. Tá? Então vamos lá, se a gente escrever essa matriz aqui, 2, 1, menos 1, e essa matriz aqui, XYZ, se eu fizer o produto aqui, vai ficar na primeira linha, primeira coluna,
primeira linha, primeira coluna, que é a única, 2 vezes x, mais 1 vezes y, mais menos 1 vezes z, que vai dar 2x mais y menos z, que é exatamente os elementos aqui da primeira coluna, da primeira linha, aliás. E eu não escolhi isso aqui de forma arbitrária, né? Ou seja, não foi complicado de achar isso aqui também, porque a gente vê que os elementos aqui correspondem exatamente aos coeficientes aqui dos nossos valores para x, y e z, respectivamente. Tá? Então, nesse tipo de arranjo, essa matriz aqui ela é chamada de matriz dos coeficientes. E essa matriz aqui é chamada de matriz das incógnitas. Certo? E essa matriz aqui, que foi a mais fácil de achar, é a matriz dos termos livres. Tá? Então eu consegui reescrever aqui meu sistema de equação no formato aqui de matriz dos coeficientes, que eu chamei de A, matriz das incógnitas, que eu chamei de X, e matriz dos termos livres, que eu chamei de B. Então, esse sistema de equação inteira, ele pode ser reescrito no formato matricial como A vezes X igual a B. Tá? Então, sobre matriz era isso que a gente tinha para revisar com vocês. Né? Até uma próxima oportunidade.